né? Vida abundante, meu Deus do céu. Como falar de vida abundante em tempos de escassez? Como falar de vida abundante em tempos em que as coisas estão faltando em todos os lugares, não só no Brasil, mas no mundo todo? Como falar de vida abundante quando todo o povo está apreensivo com as coisas que estão acontecendo? Sabe por quê, querido? Porque vida abundante para Deus não é uma vida de abundância de riqueza. Vida abundante para Deus é uma vida que tem tudo aquilo que a pessoa precisa. Tudo aquilo que você precisa, Deus está te dando, você está tendo uma vida abundante. Amém? Uma vida abundante. Mas interessante que, embora muitas pessoas estejam na igreja, embora muita gente quer ter uma vida abundante, uma vida abençoada, pastor, eu quero vivenciar isso, eu quero experimentar mais isso na minha vida. Eu sinto que eu sou uma pessoa abençoada, mas eu tenho certeza que Deus tem mais para mim. Então diga assim para o teu colega que está aí do teu lado aí: Deus tem mais para você. Diga para ele aí, né? Deus tem mais para você, Deus tem mais para você. Não, fala com convicção para ele: Deus tem mais para você. Deus tem mais para você, porque a palavra abundância no Novo Testamento, uma vida abundante, é uma vida sobrenatural, é uma vida fora do comum, é uma vida que a pessoa vive acima da própria expectativa que ela tem, porque Deus surpreende essas pessoas. Uma vida abundante, querido, na Bíblia, no termo grego, ela tem um sentido de que você tem a vida abençoada e todos que estão à sua volta são abençoados por causa de você. Você entendeu? Quem entendeu, levante a mão. Então quem está do teu lado tem que ser abençoado, porque se não for abençoado, você não está tendo uma vida abençoada. É verdade, irmão. Volta aí a fita. Volta aí. Preste atenção. Quem tem uma vida abençoada, abençoa todos que estão ao seu redor. Ou seja, o que é isso, pastor? É muito mais do que você possa entender. Você tem que, na verdade, discernir. Uma vida abençoada, à luz da Bíblia, querido, é uma vida que transborda. Você está transbordando da graça, do poder, da unção, da presença de Deus. Você está transbordando da alegria do Senhor na tua casa, na tua vida, no teu casamento, na tua vida profissional. Pastor, está transbordando, porque uma vida abençoada, uma vida abundante, é uma vida que sabe, ela vai muito mais além. Ela atinge todas as pessoas que estão próximas dela. E é isso que nós precisamos entender. É uma vida sobrando. Sabe aquele negócio, está sobrando, pastor? Eu não sei se lá na tua casa está sobrando, mas lá em casa está sobrando. Aí você vai dizer assim: pastor, está sobrando, me dá um pouco. Quem tem uma vida abençoada não pede um pouco, ele dá um pouco. Se você pedir é porque você não está tendo, irmão. Quem tem uma vida abençoada, abundante, ela coloca para fora, ela joga para fora, ela transborda. Transbordar é uma vida abundante, irmão. Esse é o conceito de abundância da Bíblia. Não é abundância de recursos financeiros, não é abundância de riquezas desse mundo, não é nisso não. Sabe? É daquilo que Deus realmente coloca na tua vida. E deixa eu dizer uma coisa para você: nós precisamos aprender que Deus estabeleceu uma fórmula simples para se ter uma vida abençoada. Não é fácil, mas é simples. Não existe, diga assim, na vida não existe mágica. E o que existe, pastor? Existe obediência, submissão e esforço. É isso que existe na vida que Deus nos deu: obediência, submissão e esforço. Amém? Nesse texto que eu quero ler com vocês, olha só o que diz o texto, Josué 22:5.
Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Agora, olha o que ele diz: que ameis o Senhor, vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Guarda esse versículo aí para você, querido. Em casa você pega esse texto do capítulo 22, o capítulo 21 de Josué e leia por que Josué está dizendo isso daqui. O tempo aqui não me permite fazer isso, trabalhar no contexto, mas me permite pelo menos destacar esse texto, para ensinar a vocês, para compartilhar com vocês, os imperativos para se ter uma vida abundante. Os imperativos. Ou seja, o que é isso, pastor? Imperativo. Quando se há um verbo no imperativo, e quando você olha no hebraico, ele não te dá outra opção. Imperativo é uma ordem. Tem uma outra alternativa? Não, é uma ordem, não tem outra opção. Ou você faz aquilo, ou você não vai ter o resultado que você deseja se você não fizer aquilo. Não existe opções, existe só uma: faça aquilo. Olha o que ele diz aqui, queridos. Olha como que é interessante. Que ameis o Senhor. É uma ordem, é um imperativo. Todos os verbos, os 5 verbos que estão aqui, são verbos que se encontram no imperativo. No imperativo contínuo, tanto no hebraico quanto, se você for lá no grego, é a mesma coisa. Talvez, eu só vou dar uma palavra teológica aqui, mas só para deixar um pouquinho claro, né? Porque você pode pensar assim: mas esse texto não está no hebraico, pastor? No Velho Testamento, como que o senhor está falando que no grego é a mesma coisa? Porque o hebraico, ele foi traduzido para o grego. O Velho Testamento no hebraico é chamado de Septuaginta, ou seja, é o hebraico traduzido para o grego. Então, tanto essas expressões aqui, que se encontram os verbos no imperativo, tanto no hebraico quanto no grego, ela te dá o sentido seguinte: você não tem outra alternativa. Ou seja, você não tem alternativa para ter uma vida abençoada. Qual que é? Essas ordens que estão aqui, para que você realmente possa vivenciar uma vida abençoada, uma vida abundante. Amém, querido? Ou seja, não se contesta, não se discute, são verbos terminantes. São verbos que não cabe discussão, são verbos que não cabe que você faça uma outra interpretação, simplesmente isso. Eu estou sendo aqui mais, detalhando um pouco mais para você entender isso, porque pastor, eu já ouvi muita gente dizendo assim: a minha vida é uma vida abençoada. Se a sua vida é uma vida abençoada, por que os que estão próximos de você não estão sendo abençoados? Porque a palavra abundante na Bíblia é uma vida fora do comum, é uma vida que transborda, é uma vida que vai mais além, que as pessoas que estão próximas de você, elas são abençoadas por você. Então vamos dizer, meus filhos e meu neto, meu genro, minha nora, eles são abençoados pela minha vida, porque eu sou abençoado. E como que eu posso mostrar que eu sou abençoado? Olhando para a vida deles. Toda pessoa que está perto de você e você é abençoado, essa pessoa vai ser abençoada. Pessoa que convive com você, que faz parte do seu círculo. Amém? Quem está entendendo isso daqui? Eu estou sendo um pouco prolixo exatamente para poder fazer você entender. Por isso que eu pedi para que você orasse: Deus, me dê discernimento espiritual, para eu entender a voz do Senhor. Ou seja, na verdade, a obediência é uma condição essencial para vivermos uma vida abençoada, verdadeiramente abençoada. A mensagem de Josué ao povo de Israel era exatamente essa: se vocês quiserem viver uma vida abundante, devem obedecer essas ordens. E Josué estava falando isso daqui no fim de sua jornada, no capítulo 22. E Josué vai até o capítulo 24, mas já no 22 ele está falando isso para as pessoas. Pessoas falam, irmãos, muitas vezes,
que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas elas não vivem essa palavra. Mas elas dizem que são abençoadas. Como que uma pessoa pode dizer que é abençoada se ela não vive a palavra de Deus? Dizem que Deus é o seu pai, mas não obedece ao seu pai. Como que um filho pode ser abençoado se ele não obedece ao seu pai? Por quê? Porque a bênção está condicionada à obediência. Exatamente isso. E aqui nós encontramos esses verbos que Josué traz. Se seu pai, que é Deus, fala que você não deve deixar a sua congregação, como é costume de alguns, e você não se congrega, o que você acha que isso é? Eu vou te responder: desobediência. E desobediência é pecado, pastor? Claro que é. Isso é uma opção de viver uma vida não abençoada. Você está me entendendo, querido? Em nome de Jesus, muita gente diz assim: não, mas Deus, pastor, eu estou vivendo uma vida abençoada, mas você não obedece ao seu pai. Seu pai te fala uma coisa e você não faz aquilo que ele mandou você fazer. E como você pode dizer que está tendo uma vida abençoada? Viver uma vida abundante, querido, de acordo com o conceito bíblico de abundância, é viver essa vida fora do comum, de transbordar. Diga transbordar. Diga transbordar. Então quais são esses verbos? O primeiro verbo que Josué utiliza é esse: amar. Ele diz: olha, ameis, que ameis o Senhor, vosso Deus. Amar. Esse é o primeiro imperativo que se reproduz no Novo Testamento. E quem que reproduz esse imperativo? Foi Jesus. Amarás. Ele não deu opção. Amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Esse é o imperativo. A expressão aqui é muito forte. Por quê, pastor? Porque é uma forma de amar que evidencia o quê? Uma unidade. Só ama de todo o coração, com toda a alma, quem está unido. Quem não está unido não consegue amar dessa forma. Amém, querido? Diga glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que nós devemos ser como Ele é com o Pai. Um com o Pai. Não é uma forma perfeita de amor. Não é. Mas sim de um amor que não separa. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque o nosso amor para com Deus não é uma forma perfeita. Você está entendendo? Vou te explicar. Nós amamos a Deus, amém? Mas esse amor não é perfeito. Por quê? Porque esse amor falha. O amor de Jesus por nós é perfeito, porque o amor dele por nós não falha. Você está entendendo, irmãos? Amém? Mas veja bem como que isso aí é lindo, é maravilhoso quando nós olhamos Jesus falando para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes todas as coisas, Senhor, tu sabes que eu te amo. E por que Jesus usou 3 vezes? Por que Jesus perguntou 3 vezes? Talvez você se associe pelas 3 vezes que ele negou. Não, é que Jesus queria saber exatamente se o coração dele agora era um coração que estava disposto a renunciar à própria vida, que ele não negaria mais a Jesus, que ele não faria mais aquilo. E quando a gente olha o amor lá, a 3ª vez que Jesus utiliza, Jesus olha para Pedro e Jesus fala para Pedro: querido, Jesus mostra para Pedro o seguinte: olha, Pedro, eu sei que agora você me ama de verdade. Agora você está disposto mesmo a fazer por mim aquilo que é necessário fazer. Mas antes você não fazia. Que a primeira oportunidade que você teve, você me negou. E você disse que faria qualquer coisa por mim. Sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa. O nosso amor para com Cristo tem uma natureza imperfeita, porque nós somos imperfeitos. Mas essa natureza imperfeita mostra que o nosso amor, ele é leal e ele é fiel, porque a Bíblia diz
que quando Jesus nos salva e coloca em nós o amor dele, nada poderá nos separar desse amor. Amém? Nada. Se reporte lá para Romanos capítulo 8. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que Josué disse assim: vocês têm que amar a Deus, não existe outro caminho para ter uma vida abundante. Ou vocês amam a Deus, ou vocês não vão ter uma vida abundante. Porque o povo de Israel tinha um pecado terrível. Eles amavam, começavam a amar a Deus, eram abençoados, daí a pouco eles amavam outras coisas. Não tem como amar outras coisas, tem que amar a Deus somente, sobre todas as coisas. Amém, querido? Sobre todas as coisas. Diga: amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas, todas as pessoas, tudo que existe. Nós temos que amar a Deus acima de tudo, inclusive da nossa própria vida, porque a nossa vida agora é dele. Amém? Então ame Deus. De que forma, pastor? De todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Se entregue mesmo a tudo aquilo que é de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Segundo verbo que ele utiliza, andar, andeis em todos os seus caminhos. Na verdade, querido, o que seria esse andar? Né? Parece que quando nós falamos em andar, a ideia é essa aqui, ó. É andar. Mas o termo andar no hebraico, ele dá um sentido muito mais profundo. Ele não se limita à questão geográfica. Uma pessoa aleijada pode andar com Deus. Andar com Deus é ser um com Deus. Eu vou repetir isso. Andar com Deus é ser um com Deus. Amém, queridos? Uma pessoa pode não possuir as pernas, mas pode andar com Deus. Tudo que o Senhor deseja é que aquela pessoa esteja com Ele. Andar com Deus é viver os seus ensinamentos. Amém? E andar com Deus não é apenas uma oportunidade ou um desafio. Também não é uma responsabilidade ou uma promessa. Olha, eu vou andar com Deus sim, pastor. Não, andar com Deus é um modo, é uma expressão de comportamento. Aonde você está, você mostra que você é uma pessoa que anda com Deus. Quem está me entendendo isso aqui? O que você faz, você mostra que anda com Deus. O que você fala, você mostra que anda com Deus. No seu casamento, o que você faz, você mostra que anda com Deus. No seu emprego, o que você faz, você mostra que anda com Deus. No seu relacionamento, o que você faz, você mostra que anda com Deus. Então, querido, isso, quando Josué falou para eles: olha, vocês precisam andar nos caminhos do Senhor. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, aleluia. Tal era a afinidade, tal era a unidade, tal era, sabe, o comportamento de Enoque, sabe, Deus o tomou para si, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqueles que andam com Deus se tornam diferentes das outras pessoas. Não tem como não ser diferente. Ele manifesta a própria vida do Senhor na história da sua vida. Eu vou repetir: quem anda com Deus, ele é diferente dos outros. Ele, na verdade, manifesta a própria vida de Deus na vida dele, na história da vida dele. O mundo está esperando isso. A sociedade aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação não é só na palavra, não é só na voz, não é só dizer: eu sou da igreja X, da igreja Y, eu pertenço àquela igreja. Não, mas é mostrar pela sua vida que você anda com Deus, aleluia. Eu ando com Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos muito bem, irmãos, que andar com Deus não é uma coisa fácil. É uma coisa simples, mas não é uma coisa fácil, porque a Bíblia diz que o caminho é estreito. Andar com Deus não é fácil. Muitas vezes nós queremos desviar. Desviamos nossos passos, desviamos as nossas palavras, desviamos das nossas condutas, desviamos das nossas decisões. Não é fácil.
Porque a própria Bíblia diz isso, em Mateus 7, 13 e 14, diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos que a encontram. Eu não entendi. Jesus disse que são poucos que conseguem encontrar. Na verdade, hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Mas será que nós temos 2 bilhões de pessoas que já entraram por esse caminho? O caminho não é fácil. É por isso que muita gente não consegue. Eles vêm para o Senhor, começam a se congregar, levam 2 anos, 3 anos, alguns 10 anos, alguns 15 anos e depois. Mas mesmo nesse tempo eles vivem uma vida dupla, né? Uma vida dupla. Aqui na igreja eles são uma coisa, mas lá fora eles são outra coisa. Porque na verdade andar com Deus é viver exatamente aquilo que Deus manda você viver. Deuteronômio capítulo 5, versículos 32 e 33 diz assim: por isso tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida. Tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você quer que tudo vá bem na tua vida, você precisa aprender a andar no caminho do Senhor. Andar no caminho do Senhor é fazer tudo que Ele nos ensina, tudo que Ele nos orienta. Amém, queridos? É desse tipo. Andar aqui significa concordar, harmonizar, comungar, combinar, compartilhar, estar em sintonia. Existe o título de um livro que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? É o caminho. Quando você vai responder algo, o que Jesus faria? Quando você vai ter algum tipo de comportamento, como que seria o comportamento de Jesus diante dessa situação? Como que Jesus reagiria diante dessa afronta? Como que Jesus faria diante dessa situação? Como que Jesus faria? Andar exatamente, sabe? O que você vai fazer, na verdade, nos seus passos. Quem anda com Ele faz o que Ele manda, irmão. Amém? Não questiona, não duvida, não fica cheio de, né? Amém? Terceiro verbo que ele utiliza para ter realmente uma vida abundante: guarde os seus mandamentos. Guardar na Bíblia, a gente tem que explicar esses termos, porque quando você lê na Bíblia assim, guardar os meus mandamentos, você lembra dos 10 mandamentos, não é verdade? A gente lembra de quê? Dos 10 mandamentos. Mas a palavra mandamento, no Novo Testamento, ela está relacionada aos ensinamentos. Os ensinamentos abordados e ampliados pelo próprio Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus. Eu não sei se você está entendendo. Talvez a mensagem de hoje esteja sendo uma mensagem mais de um estudo para você. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia, quando utiliza esse termo mandamento, seja no Velho ou no Novo Testamento, ela está querendo dizer o seguinte: olha, guardar. Quando ela fala guardar, tanto no Velho quanto no Novo, ela está dizendo assim: obedecer, praticar. Você pode procurar lá, se você tem dúvida, depois você procure no grego, ou no hebraico, ou numa linguagem, né, da Bíblia. Você vai procurar lá esse termo, guardar. Toda vez que você olhar guardar na Bíblia, guarde isso, guarde o mandamento, guarde os ensinamentos, guarde aquilo que Deus lhe falou. Deus está falando para você: obedeça o que eu te ensinei, obedeça o que eu te falei, obedeça o que eu te orientei. É isso que Deus está falando. Pratica isso, louvado seja o nome do Senhor. Então Josué está dizendo para o povo: vocês têm que obedecer ao que Deus está ensinando para vocês. Amém? A Bíblia diz em João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, aí já é João, olha o Novo Testamento, e os guarda, e os pratica, e os obedece, esse é o que me ama. Olha isso, irmãos, olha essa declaração: e aquele que me ama será amado por meu Pai,
e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Deus vai se manifestar àqueles que obedecem o mandamento dele. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, que pratiquemos os seus mandamentos, que obedeçamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos, agora olhe isso daí como que é muito lindo. Os mandamentos de Deus, os ensinos de Deus, não são pesados. Por que o senhor está frisando isso? Porque eu já ouvi muita gente dizendo para mim assim, mas pastor, é muito difícil, né? Eu acho que a gente não consegue não, porque é muito, né? E eu costumo dizer o seguinte, primeiro esse texto para você aprender. O próprio Jesus disse que não são pesados, que não são difíceis. Porque quem está dentro de você vai te ajudar a cumprir aquilo que Ele manda. Segunda coisa que eu falo para essa pessoa é o seguinte, como que Deus iria mandar você fazer algo, querido, que você não teria condições de fazer? Não tem como, né? Se Deus está te dando uma direção é porque você tem condições de fazer. Amém? Obedecer os mandamentos do Senhor é a evidência de que amamos ao Senhor. Aí tem um monte de gente que abre o bocão para dizer assim, eu amo a Deus, pastor, eu amo a Jesus, e ninguém pode me julgar se eu não amo, não amo. Ninguém está te julgando, a evidência do seu amor é quando você obedece e pratica o mandamento dele, a palavra dele. Ninguém está te julgando. Ninguém tem esse coração de julgar você, não. É porque todo mundo vem com esse negócio de julgamento, né? Mas quem é você para me julgar? Porque só Deus sabe o meu coração. Deus sabe o teu coração, nós também sabemos. Porque a evidência do seu amor a Deus é quando você obedece a Ele. Por que você abandonou a congregação do Senhor? E aí você diz que ama o Senhor e abandona a congregação do Senhor? Hein? É a mesma coisa você dizer para o seu marido, eu amo meu marido, e se separa dele. Hein? Abandona. Quanta gente tem abandonado a casa do Senhor, a congregação do Senhor. E olha que o autor aos Hebreus ainda nos alerta acerca disso. Naquela época, aplicando para hoje, dizendo assim, não façam isso como é costume de alguns. Para você não fazer. Então, querido, não se pode dizer que ama a Deus se não obedece a sua palavra. Se nós o amamos é porque praticamos seus ensinos. Essa é a garantia de ter uma vida abundante, fora do comum, que transborda para fora, aleluia, que transborda, eu estou sendo até redundante naquilo que eu estou expressando, transborda para fora, transbordar, deixar, sabe, encheu aqui de água, está transbordando, pastor, porque tem um monte de gente ao meu redor que convive comigo, que elas vão ser abençoadas através da minha vida, aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia. Quarto verbo que ele utiliza aqui, querido, se apegueis ao Senhor. Se apegar ao Senhor, Qual é o sentido aí, pastor? É ligar-se com alguém por laços de apreciação e afeição. Se você aprecia, se você, sabe, realmente quer estar ligado com aquela pessoa, você tem que se apegar a ela. É se dedicar, é se agarrar. Diga, se apegar é se agarrar. Amém? O solteiro com a solteira não pode se agarrar, mas o marido com a marida podem se agarrar. Isso era o saudoso Saulo que falava. Se apegar, se agarrar a Deus, se agarrar ao Senhor. O sentido mais profundo dessa palavra se apegar está lá em João capítulo 15, que diz, permanecer nele. Se agarrar é ficar firme, é permanecer. Eu estou agarrado com aquela mulher há 33 anos, glória a Deus. Ela permanece em mim e eu permaneço nela. Louvado seja o nome do Senhor. Durante esses 33 anos, muitas tempestades vieram para poder nos desfazer, para poder nos separar, para poder romper esse laço. Mas nós estávamos agarrados. Então me agarra, ela agarra, eu agarro. E a agarração, irmão, aleluia.
Eu estou usando essa figura para você se agarrar com o Senhor, porque quando você se agarra com Deus, nada vai conseguir separar você de Deus. Olha o que Jó diz: se apega com Deus e tem paz, e assim sobreviverá bem. Quer viver bem? Se agarra com o Senhor. Eu creio que você deve ter ouvido a respeito de alguém, ou quem sabe, até sobre você mesmo, a seguinte expressão: esse menino ou menina é muito pegajoso. Quem já ouviu essa expressão? Não, é muito pegajoso, fica, né? Outra expressão que você deve ter ouvido é assim: ela é, ou ele é muito apegado à mãe, né? E muitas vezes a mãe está dizendo assim: desgruda de mim, menino. Não é verdade? Rebeca era assim, irmão. Rebeca era apegada à mãe dela, que a mãe dela, quando não estava no culto, no louvor, eu tinha que ficar com a Rebeca, porque senão a Rebeca tinha que ficar junto com ela, do lado do teclado, de tão apegada que a Rebeca era a mãe dela. Você está entendendo? É igual um outro menino aí, né? Ele já está reclamando em algum lugar, porque é apegado à mãe que... Jesus amado, tal de Pedro Henrique. Sabe, apegado. É aquela coisa, sabe, que não descola. Eu estou colado. Por quê? Porque nela, né, tem aquilo que eles precisam. Sabe, nela tem algo mais forte que eles precisam, porque eles saíram de dentro delas, e nós saímos de dentro de Deus, porque foi Deus que nos fez, aleluia. Então você tem que estar agarrado com Deus, querido, sabe, da mesma forma, sabe, pegajoso com Deus. Se alguém falar assim para você: você está fanático? Estou mesmo, por Deus. Diga que está, meu irmão, diga que está, diga que está. E você só vive enfiado da igreja? Estou enfiado da igreja, aleluia, glória a Deus. Melhor estar enfiado na igreja, irmão, do que estar enfiado em outras coisas. É verdade. Moisés foi considerado um dos homens que mais se aproximou de Deus. Olha só aqui que Deus fala de Moisés. Olha só, gente. Eu não sei se eu coloquei esse texto, eu acho que não. Deus fala assim: não é assim com meu servo Moisés, falo com ele face a face, claramente, sem usar figuras. Irmão, Moisés pode até não ter entrado na terra prometida, mas o que aquele homem vivia com Deus, e é uma pessoa igual a mim, igual a você, de carne e osso. Amém? Escolhidos pelo Senhor. Um dos teóricos no campo da psicologia, ou a psicologia, desenvolveu a teoria do apego. E ele foi feliz quando sinalizou que os apegos têm 4 características distintas, e todas estão relacionadas a uma figura de apego. A primeira coisa que ele falou de apego, na psicologia: procurar e manter a proximidade física. Manutenção de proximidade, ficar próximo, junto, diga próximo. Segunda característica de alguém que é pegajoso: procurar ajuda ou conforto, porto seguro. Ele é pegajoso, ele quer estar agarrado ali porque ele sente segurança. Amém? Terceira característica que ele fala: sofrer com separações prolongadas. Quando a pessoa separa, imagine, as pessoas sofrem com a separação. Toda separação traz rompimento. E por que sofre, pastor? Porque era muito apegado, era muito agarrado. Então vai sofrer. Quarta coisa que ele fala, quarta característica que ele diz acerca do apego: utilizar uma figura de apego como base de segurança para o envolvimento em atividades sem apego. É a base de segurança que você tem. A minha segurança é isso. Então essas características aqui aplicam a nossa vida com Deus. Quem se apega a Deus torna-se um com Ele. Amém, queridos? Geralmente quando a gente se apega a alguém, gera vínculos saudáveis. Vínculo é tudo aquilo que liga, que ata, sabe, que aperta. Isso é vínculo.
Vincular-se a alguém é se relacionar com essa pessoa. Então Josué sabia disso tudo. Josué disse assim: se apeguem ao Senhor. Tanto é que no final do seu livro, ele diz assim: olha, eu não sei quem vocês vão seguir, mas eu e a minha casa, nós estamos agarradinhos com o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Só nos apegamos a alguém que amamos, que queremos, que nos relacionamos, que nos comunicamos. Amém? Que convivemos no nosso dia a dia. Ei, se apegue ao Senhor. E para concluir, querido, o último verbo que ele utiliza: sirvais ao Senhor. É o verbo servir. Interessante que o próprio texto nos fala como devemos servir. Como que ele fala que deve servir? Vocês vão servir de todo coração e com toda a sua alma. Amém? O próprio texto fala isso. Falamos um pouco sobre isso lá atrás, né? Mostrando para vocês. Então, como pode uma pessoa dizer, olha isso aqui, como pode uma pessoa dizer que ama o Senhor e não deseja servi-lo? Hein? Eu amo a Deus, mas não serve. Ou como pode as pessoas afirmarem com tanta veemência que ama a igreja do Senhor, mas não quer servir na igreja do Senhor? Eu não entendo essas coisas, irmãos. Josué está dizendo, olha, vocês querem ter uma vida abundante? Queremos. Então vocês têm que servir ao Senhor, não há outra opção. Sirvam a Ele de todo o coração. Não é servir de qualquer maneira, não é servir obrigado, não é servir de cara feia, não é servir resmungando, não é servir murmurando, é servir de todo o coração, com toda a sua alma. Sirvam ao Senhor. Servir, irmão, é a natureza daqueles que nasceram de novo, que receberam um novo nascimento. Amém? Interessante que servir, todos podem servir, mas servir de todo o coração só quem nasce de novo, irmão. Por isso que na Vida e Paz a gente trabalha muito com isso, com a questão de servir, sabe? Eu não gosto quando alguém está servindo e está de cara amarrada, está murmurando, está reclamando. Ô irmão, pode fazer um pouquinho mais aquilo ali? Não, eu só posso fazer isso aqui porque é isso aqui que é a minha... Jesus, eu fico pensando assim, meu Deus, não dá. Não dá, servir de todo coração. Você serve, irmão. Você não quer saber, servir de todo coração é assim. Porque você serve ao homem como se estivesse servindo ao Senhor. Porque do Senhor vem a recompensa para a tua vida. Aleluia. E aí tem um monte de parasita lá fora dizendo assim: porque eu servi na igreja, porque a igreja fez nada. Você serviu ao Senhor, mas não foi de todo o coração, com toda a alma, não. Você serviu ao Senhor, sabe, com o teu coração, não com o coração do Senhor. Porque se fosse com o coração verdadeiro, você estaria ainda servindo ao Senhor, na igreja do Senhor, na congregação do Senhor, dizendo obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Porque é um privilégio ser chamado pelo Senhor para servir na igreja dele. É um privilégio, irmãos. É o maior exemplo que Jesus deixou para nós de servir. Quando ele entrou na sua última ceia com os seus discípulos, todos sentaram, sentaram, Jesus foi lá, pegou a bacia e foi lavar os pés deles, mostrando para eles assim, ó, a natureza dos meus discípulos é essa aqui, tá? É de lavar os pés, é de servir. Louvado seja o nome do Senhor. O maior exemplo de servo Jesus nos deu na sua última santa ceia com os seus discípulos. Quem serve é o servo. Irmãos, e essa palavra no original tem um sentido de estar preso a alguém que se rende à vontade dele. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, vocês vão ver o texto. O servo que a Bíblia relata como servo de Deus é justamente o servo que está em Êxodo 21. Olha só o texto, acompanha aí. Mas se esse servo expressamente disser: eu amo a meu Senhor, a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, não quero ser livre, então seu Senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e o seu Senhor lhe furará a orelha como uma sovela, e ele o servirá para sempre. Olha só, irmão, eu fui liberto, mas eu quero continuar servindo ao meu Senhor. Eu abro mão da liberdade que o meu Deus me deu para servir a esse Deus, eu e a minha casa.
Esse é o servo, esse é o servo. Esse tipo de escravo, irmão, era aquele que não desejava deixar o seu dono quando a sua servidão havia terminado. Portanto, ele se oferecia ao seu dono para servi-lo pelo resto da vida. E uma vez fazendo essa decisão, nunca mais ele podia voltar atrás. Ou seja, ele se tornava servo por livre, espontânea vontade. Ninguém forçava. Ninguém é servo de Deus forçado. Não, eu estou fazendo isso porque se eu não fizer eu não vou ser abençoado, né? É o servo forçado. Não é esse servo que Deus tem, não. O servo que Deus tem é esse aqui, ó. Um homem livre podia escolher a escravidão, mas nenhum escravo poderia escolher a liberdade. Quem é livre aqui? Você pode escolher servir. Mas quem não é livre ainda, ele não pode escolher a liberdade, querido. Em nome de Jesus, a associação primária do servo que Deus quer, não é de estar submetido. O que é que Deus quer do servo dele? É que o servo dele pertença ao Senhor, ao seu Senhor, porque o seu Senhor lhe protege e lhe abençoa. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Como que a pessoa quer ter uma vida abençoada, abundante, querendo ser dono de seu próprio caminho, da sua própria vontade? Se nós queremos viver uma vida abundante, nós temos que aprender com a história do povo de Deus e entender que são imperativos que determinam a nossa vida abençoada. Amar, andar, servir, sabe? São esses imperativos que estão aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Não buscamos, irmãos, sobreviver e sim viver em abundância. Tem gente que diz assim: pastor, eu pergunto, como é que está? Eu estou sobrevivendo, né, pastor? Sobrevivendo? Quem vive com o Senhor não sobrevive, ele já tem a vida. Ele vive, irmão, ele não sobrevive. Ele não está mendigando vida, porque ele tem a vida. Amém? Em nome de Jesus. Porque sobreviver para mim é desfrutar de algo passageiro. Sobreviver para mim é desfrutar de algo que chega no final do mês e você não tem mais nada. Você fica pedindo para os outros. Isso é sobrevivência. Mas viver para mim, querido, é transbordar. É sobrar. É a abundância de Deus mesmo, aleluia. De servir, de se apegar ao Senhor, de guardar mesmo, de obedecer. É dessa forma. Então, não fique muito alienado, ou pensando assim, ah, pastor, porque tem que ser na marra. Não, não é marra não. Todo mundo que quer ter esse tipo de vida, precisa realmente, não tem outra opção. Para quem quer. Para quem não quer, existem outras opções. Mas Deus, meu irmão, Ele te chamou para você viver uma vida abundante. Uma vida abundante é uma vida fora do comum. Ela transborda. Ela vai além. Ela abençoa outros. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus.